Estamos a dias de distância de um dos eventos mais importantes do universo cripto. É claro que eu estou falando sobre o The Merge do Ethereum, onde ele vai trocar a sua prova de trabalho pela prova de participação. Essa troca de consenso já estimada há muito tempo vai acontecer nos próximos dias e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que isso vai acarretar no Ethereum e possivelmente no seu preço. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Valério, esse daqui é o Revolução Cripto. E nesse canal eu trago análises aí semanais de diferentes projetos cripto para cada vez mais tentar fazer a revolução cripto se tornar uma realidade. Se você gosta desse tipo de análise, não esquece, por favor, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado aí e atualizado nas novidades. Antes da gente ir para o vídeo, um pequeno disclaimer. Nesse meu canal eu tenho intuito apenas educacional, tá? Eu não dou recomendações de investimento. Eu tenho Ethereum em minha posse, então provavelmente tenho viés aí também para vocês estarem cientes nesse vídeo. Lembre-se, você é responsável pelas suas ações, então faça sua própria análise. Sem mais delongas, vamos começar a entender um pouquinho mais sobre o The Merge do Ethereum. Vamos embora. Como sabemos, a rede do Ethereum está prestes a fazer a transição para a prova de participação, e essa transição é chamada de The Merge. É o primeiro passo em uma série de atualizações projetadas para tornar o Ethereum mais escalável e, portanto, mais utilizável. O The Merge já foi lançado em vários testnets, as redes de teste do Ethereum. A mais recente fez a fusão no dia 10 de agosto, e enquanto houve uma ligeira queda na taxa de participação, ela foi tida como um sucesso, tá? Resumidamente, o ensaio geral do The Merge está indo tão bem na rede de testes que eles até divulgaram a data oficial aí do The Merge na mainnet, tá? Que está agendado para o dia 15/9, tá bom? Então, logo em alguns dias. Essa foi uma ótima notícia para a comunidade do Ethereum que, sem dúvidas, já havia ficado cansada por todos os atrasos que a gente teve aí desde o ano passado com a promessa da entrega do The Merge, tá? A bomba de dificuldade que muitos mineradores protestam contra parece ter durado pouco, pois a Tether sinalizou suporte para a prova de participação do Ethereum, tá? Dado o quão dependente o DeFi é dessas stablecoins, e principalmente do Tether, que é a maior, isso pode ser a sentença de morte para qualquer eventual fork aí da rede que os mineradores estavam planejando, tá bom? Resumidamente, a gente está caminhando bem aí e isso gerou uma euforia no mercado, tá bom? Bom, o que é importante aqui do The Merge? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um ditado que muita gente está falando aí do triple halving do Ethereum, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho do porquê que eles estão falando essa frase aí, tá? Esse fenômeno aqui, o triple halving, ele vai ser composto pela redução maciça da inflação que chegará à rede do Ethereum por causa da troca para a prova de participação, tá? Como exemplo, a gente tem o halving do Bitcoin. A gente sabe que as recompensas de bloco elas são cortadas a cada 4 anos quando chegamos a um limite definido pelo próprio protocolo, tá? Isso corta a inflação do Bitcoin em aproximadamente 50% a cada halving. Já no caso do Ethereum, haverá uma grande quantidade de fatores que chegarão juntos no momento do The Merge, que seriamente tendem a reduzir aí a inflação do Ethereum, tá? O movimento de Proof of Stake espera reduzir a inflação do Ethereum de 4,13% para 0,49% após a fusão. Isso é cerca de uma redução de 90% da inflação do token do Ethereum, tá? O que equivale a aproximadamente 3 halvings do Bitcoin. E é daí que surge o ditado triple halving, tá? Seguindo essa lógica, se o halving do Bitcoin é algo bullish, o triple halving do Ethereum deveria ser algo 3 vezes mais bullish, tá? Trata-se de matemática. Agora, falando com toda a seriedade, o supply reduzido, aliado a uma demanda constante, deve ter um preço positivo e, é claro, você também deve levar em consideração o impacto que as queimas de taxa de gás, os chamados fee burns, terão nesse fornecimento, que foram resultado da atualização do hard fork de Londres, tá? Que a gente teve no ano passado no Ethereum. Um pouco das taxas básicas do Ethereum são queimadas aí, o que também afeta o supply de Ethereum disponível, tá? Essas queimas elas são variáveis e diferem com base na utilização da rede. Quanto mais gente utiliza a rede, mais taxas de gás são pagas e, consequentemente, há uma queima maior de tokens, tá? Atualmente, essas queimas estão por volta aí de 400 mil Ethereum ao ano, o que, se caso for consistente, reduziria o aumento do supply do Ethereum para 0,2% ao ano, tá? Mas o verdadeiro driver é que, caso a demanda da rede do Ethereum
cresça após o demerge, isso pode levar a ainda mais queimas, porque lembra que eu falei, mais gente utilizando, mais taxas de gás, consequentemente mais queima, tá? O que poderia, na teoria, até levar o Ethereum a se tornar deflacionário. Isso mesmo que você acabou de ouvir, deflacionário. Isso é algo que você pode simular por si mesmo no site ultrasound.money. Eu vou deixar aqui esse site na descrição do vídeo caso vocês queiram dar uma olhada, tá? Emissões negativas significam que você terá uma moeda de deflação, que está diminuindo gradualmente na oferta e, consequentemente, se tornando muito mais valiosa com o passar do tempo. Isso deve ser positivo em relação ao preço. No entanto, isso pode não ter um impacto imediato após o demerge, pois vai levar algum tempo aí para a demanda e para a oferta elas se concretizarem essas teorias, tá? E elas entrarem num balanço, tá bom? Há também uma série de outros fatores que irão impactar o preço. Alguns são positivos e outros podem ser negativos, tá? E eu vou falar um pouquinho disso agora. Bom, pessoal, para continuar minha análise agora, eu vou pegar emprestado um post do blog do Arthur Hayes, tá? Que é um cara muito conhecido aí no universo cripto. E eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo, e o nome desse report é Ethereum Flexive, tá? Essencialmente nessa peça ele tenta aplicar a frase de George Soros, a teoria da reflexividade para o mercado do Ethereum, tá? Especialmente no que se refere ao demerge, essa teoria era algo que o Soros detalhou em um livro que ele escreveu chamado The Alchemy of Finance, onde ele afirma que existe um ciclo de feedback entre os participantes do mercado e os preços de mercado. Resumidamente, as ações dos participantes de mercado elas giram em torno de um determinado evento ou situação, e isso pode realmente influenciar como esse evento se desenrola, tá? De qualquer maneira, no modelo de reflexividade de raiz, ele tem uma série de entradas, inputs, e uma série de saídas, outputs. No lado da entrada, temos o evento, que é obviamente o demerge. Então você tem as ondas estruturais que afetarão o supply, e como eu mencionei anteriormente, que é a quantidade de oferta, que é afetada pela quantidade de queima, que é definida pela quantidade de uso na rede, tá? Quanto das entradas, os inputs, há dois fatores que os investidores precisam considerar ao escolher qual rede Layer 1 eles vão usar primeiro, tá? Primeiramente, você tem o chamado Mind Share, que é basicamente o quão bem a rede é conhecida na esfera online. Não é segredo que o interesse em Ethereum, por exemplo, acompanha o preço. Quanto mais alto o Ethereum for, mais pessoas pesquisarão a palavra Ethereum, e isso, consequentemente, vai gerar o preço a se tornar maior, tá? Em segunda parte, você terá as aplicações, que são impulsionadas por quantos desenvolvedores estão construindo na rede. O número de desenvolvedores está relacionado ao número de usuários na rede. E dado que o número de usos está relacionado ao preço, isso significa que o número de devs e de dApps também deve estar relacionado ao preço do Ethereum, tá? Isso resumidamente significa o quê? Que usuários e desenvolvedores compartilham uma relação reflexiva com o preço do Ethereum, tá? Agora, quando se trata das saídas, os outputs deste modelo, temos a quantidade de Ethereum que está sendo queimado, como estabelecemos isso está relacionado à demanda da rede, que é impulsionada pelo uso de dApps, e o número de usos, que é ele próprio, tá? Impulsionado pelo preço. Naturalmente, pela propriedade transitiva, isso significa que o nível de deflação de queima tem uma relação reflexiva com o preço do Ethereum, tá? Nos termos mais básicos, um preço mais alto vai se traduzir em mais deflações. Lembra que eu falei? O preço mais alto vai gerar mais procura, mais demanda pela rede, consequentemente vai ser pago mais taxas de gás, e essas taxas de gás vão ter uma maior parcela que vai ser destinada para a queima de tokens, que tende também, reduzindo a oferta, a aumentar o preço, tá? Agora, existem dois resultados em torno do demerge, caso ele realmente aconteça ou caso não, ele seja adiado, tá? No primeiro caso, em que tudo ocorra bem, haverá uma relação reflexiva positiva entre o preço e, consequentemente, a deflação, tá? O Ethereum será comprado hoje sabendo que preços mais altos se traduzirão em queimas mais altas e usando a lógica que acabamos de explicar, tá? Entretanto, caso o demerge não aconteça, teremos um efeito reflexivo negativo, tá? Ou seja, as pessoas saberão que a deflação esperada que aconteça no Ethereum não vai acontecer e, consequentemente, elas não vão querer mais holdar o Ethereum, tá? O Reis ainda mencionou que haverá uma falha aqui, que é porque, com o demerge ou não, o Ethereum ainda é a Layer 1 dominante, tá? E tem a grande maioria dos dApps construída sobre ela. Ele menciona também que o Ethereum, não, na opinião dele, não vai abaixo de $800. Nesse caso,
eu acredito que seja uma suposição razoável aí com o price action que a gente viu dele no passado aí recente, tá? Essa é a teoria de reflexividade do Ethereum. O resto do post do Reis, ele fala sobre a visão dos traders e como eles podem se posicionar aí sobre esse evento, tá? Para efeito de vídeo, eu não vou me estender aqui nessa parte, mas resumidamente ele acredita que caso o The Merge seja bem sucedido, o Ethereum é uma ótima aposta. E caso ele não seja bem sucedido, outros competidores Layer 1 podem se beneficiar, que é o caso, por exemplo, da Solana, da Cardano ou de outras redes aí, tá bom? Eu recomendo que vocês leiam esse post completo, que ele é muito interessante, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Importante ressaltar que a gente não pode descartar um evento de sell the news no momento que o Ethereum lançar o The Merge, tá? Mesmo que ele seja bem sucedido. Entretanto, devido às circunstâncias únicas desse triple halving aí que a gente comentou, isso não possa ser garantido. E isso é algo que eu concordo, tá? É algo que o Reis menciona aqui no blog. Ele então concluiu que ele não vai reduzir a posição de Ethereum dele indo para o The Merge, e de fato ele pode até vir a comprar se realmente essa questão do sell the news acontecer, tá? Pois segundo ele acredita que o melhor não é e não pode ser refletido no mercado como ele está hoje, tá? E eu concordo bastante aí com a opinião dele e eu olho isso com olhos de oportunidades, mas lembrando que isso é uma questão de opinião pessoal, tá bom? Ok, pessoal, agora é a hora de alguns dos meus próprios pensamentos aí com relação ao The Merge, tá bom? Primeiramente, no caso do The Merge não tornar isso óbvio, essa é toda a minha opinião pessoal como pessoa, tá? E eu não sou um consultor financeiro. Tendo dito isso, eu confesso que eu tô cautelosamente otimista aí com o The Merge, e eu acredito que ele vai avançar aí de acordo com os planos. Os devs têm trabalhado incansavelmente e vários merges nas redes de teste foram realizados sem grandes problemas. Além disso, a ameaça proposta por forks do Proof of Work aparentam ter sido silenciadas pela maioria do apoio institucional para a prova de participação, tá? Até pelas questões ESG aí. Algo que estarei de olho é o preço do Ethereum que passará pelo chamado triple halving, que ao meu ver não é brincadeira, tá? É uma redução muito grande aí da inflação do token e uma possível deflação que eu olho com muitos bons olhos aí, tá? Se o preço for positivamente reflexivo para a queima, então poderemos ver algum potencial de alta séria à medida que caminhamos até a data da fusão. Preços mais altos geram mais usuários, o que vai gerar mais devs, que vai gerar mais dApps e o que vai impulsionar mais queima, que por si só vai gerar um preço mais alto, tá? Isso é praticamente um ciclo celestial aí, que talvez até o próprio George Soros esteja de olho. Com tudo isso dito, ainda existem riscos, tá? Existe uma chance de um evento catastrófico de desastre ao redor do The Merge, tá? Não importa quantos testes você fez em redes de testes e foram bem sucedidas, você nunca pode comparar isso com essa atualização na mainnet, tá bom? Centenas de bilhões de dólares estão em jogo e isso é apenas um tiro que pode ser dado, tá? Então eles têm uma chance. Então existe uma chance aí de dar errado, embora eu acredite aí, eu esteja bullish acreditando que vai dar certo, eles têm um tiro e pode ser que esteja errado. Então isso é um risco, tá? Então, resumidamente assim, caso você esteja investido com base em um caso bullish, que nem eu, você deve estar ciente aí que esses riscos existem. Portanto, nunca invista mais do que você pode perder, tá? E gerencie as suas expectativas de acordo, tá bom? É isso aí, gente. Eu vou terminar minha análise por aqui, tentar ser breve. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado aí. E se vocês gostaram, te pedir novamente, por favor, se inscreve aí que me ajuda demais e você vai ficar atualizado aí, tá bom? Vejo vocês na semana que vem. Agradeço demais o tempo de vocês e até a próxima, pessoal.